Eba, muito boa noite. Que bom ver o rostinho de vocês, a Cíntia, a Beth, a Miriam. Que coisa boa estar com vocês. Senti saudades da semana passada, mas fui. Ah, a Leila também está aqui, que coisa boa, Leila. Que hoje é dia do. Acho que eu sempre tenho a memória que hoje é dia de um Evangelho do Lar, não é isso? Alguma coisa assim, daí eu sempre fico achando que não vai dar para eu te ver, mas que bom. E a Leila também, depois, que maravilha, que bom. A outra Leila também está aqui, que coisa maravilhosa. Que bom. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Márcia está aqui no escurinho, mas está aqui. E a Sheila também. Coisa boa, gente. Que bom rever todo mundo aqui e saber quem eu não estou vendo que está também aqui conectado e conectada. A Aline também apareceu, viva. Que maravilha. Estou muito contente de estar mais próximo dessa data final do dia 12 de fevereiro, que a Beta vem aqui, viva. Desse 12 de fevereiro, que é a data final do prazo judicial, e que vai acabar liberando um pouco mais para que a gente volte para algum tipo de planejamento, né? Eu tinha esperança que saindo os primeiros transportes delas todas, que na verdade a gente fosse ficar um pouco mais tranquilo, mas o que aconteceu nesse caminho todo é que por causa desses transportes a operação em Cunha particularmente cresceu bastante e, além disso, resgates aconteceram também, né? Porque dá a impressão que as pessoas não têm um mínimo de bom senso, não para nunca. Enfim, mas eu agradeço também por vocês não julgarem isso, porque eu também entendo que esse serviço não é algo que vai terminar de hoje para amanhã. Então, ele precisa realmente da gente ter uma disposição incansável para ele. Porque não é uma coisa que a gente diga, a gente já resgatou bastante, então não resgata mais. Eu concordo que a gente não pode se meter em outras 1000 de hoje para amanhã. Mas se a gente passa por um ser que está precisando de ajuda, alguma coisa a gente vai ter que fazer. E no meio desses resgates, a gente também teve passagem. Hoje, inclusive, à tarde, a gente plantou essa bebezinha, que foi muito triste. Todas as passagens deles têm essa emoção da tristeza atrelado, porque as vidas foram interrompidas. É diferente quando a gente vê uma vida que se cumpre na plenitude do que aquela vida foi pensada pelo universo. Ou seja, um ser que veio, que cresceu, se desenvolveu, recebeu amor, deu amor, e vê que essas coisas meio saem de ordem quando a gente fala de mestres animais, em função da nossa ignorância enquanto ser humano, e também, além da nossa ignorância, do nosso egoísmo. Então, sempre tem um espaço, sabe, de ver aquelas crianças partindo com a sensação de ser antes do tempo delas. E como o Sati comentou no post que eu fiz na minha página, ele diz, ou seja, a vida não é medida em anos, né? Ou seja, por missão. Quando a missão está cumprida, então o ser se vai. E é sempre bom a gente lembrar disso também. Mas, enfim, só para dizer aqui de novo, eu estou feliz que esse prazo está terminando, para que a gente possa se estabelecer outra vez em algum tipo de rotina. Até lá, eu agradeço toda a paciência, de novo, que vocês têm demonstrado em todo o percurso. Não é só agora, com meu pai foi igual. E cada momento que o Vale da Rainha, de alguma forma, exige, eu também sinto vocês junto com a gente. Vocês aqui dando essa força espiritual, esse apoio emocional também, porque eu tenho para mim, embora isso nem sempre tenha sido falado ou, enfim, colocado de forma explícita, mas eu tenho para mim que vocês se relacionam muito diretamente com a missão e que de alguma maneira vocês se manifestam para que a gente tenha força, para que a gente não perca o centramento, já que é tão fácil, né? Ou seja, os ataques são tantos, o agronegócio obviamente não se sente muito feliz com esse serviço. E, além disso, tem toda uma questão física mesmo, da gente esbarrar em exaustão física, ou seja, de falar, eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso, enfim, preciso me refazer fisicamente, as minhas células precisam refazer. Então, sempre sinto vocês e deixo meu agradecimento aqui, porque tenho para mim que esses seres todos que estão resgatados e esses seres todos que estão conseguindo uma nova vida, conseguem também através de vocês, através dessas orações, através dessa presença espiritual, da força desse rezo e de tudo que vocês significam para a causa, não só para o Vale da Rainha, mas para a causa. Independente de você já ter feito a transição ao veganismo ou não, o simples fato de você escutar tudo isso e de ter um espaço no teu coração para receber tudo isso, já diz para mim que em tempo é possível que esse caminho te seduza,
para que você também resgate esses seres no teu próprio prato e não simplesmente dando esse apoio que eu comento aqui ao Vale da Rainha. E contem comigo e contem também com esse grupo que vocês são parte, se vocês precisarem de algum tipo de apoio na transição. Isso é algo que eu quero colocar aqui também, não somente aqui, ou seja, falo por mim, mas eu tenho certeza que posso me atrever a falar por outras pessoas. Se você está numa transição e não sabe como fazer ou o que fazer, entra em contato com o Gui, que se eu não conseguir responder por causa, enfim, de todo o atropelamento que tem sido, eu tenho certeza que alguém do grupo, mesmo no próprio portal, no grupo do portal, no grupo BACT, alguém que levantar a mão e falar, olha, eu quero ir para o veganismo, mas eu não sei por onde começar. Ou já sou vegetariano, eu já tentei o veganismo, o que quer que seja, tenho certeza que alguém vai te ajudar. E essa é uma forma muito bonita da gente ajudar a missão em si, né? Que é evitando novos resgates. Enfim. Dito tudo isso, estamos aqui no nosso dia de oração. E dentro de tudo que tenho visto por perto no mundo, de projetos de maneira geral que estão tentando decolar, e não agora só no começo do ano, mas, ou seja, na vida, né, tentando ser resistência para toda essa inconsciência e egoísmo, um tópico de ataque sempre vem. Mesmo nos nossos propósitos pessoais, é como se quando a gente se levantasse para dizer que estamos dispostos, estamos dispostas a eventualmente fazer alguma coisa que é contra o fluxo do egoísmo e da ignorância, é como se a gente se tornasse um alvo gigante de críticas. Ninguém nunca se importou com a gente, mas a partir da hora que a gente fala que tem um propósito ou que defende algo, dá a impressão que a gente dá direito para as pessoas julgarem, darem nota e até colocarem obstáculos, até eventualmente trabalharem como se quisessem testar aquele tipo de propósito ou aquilo que está no nosso coração. E isso é absolutamente, quando a gente pensa a respeito, é absolutamente triste, porque afinal de contas, geralmente nesses momentos a gente tem respostas, geralmente nesses momentos a gente tem uma certa tranquilidade espiritual de falar, nossa, encontrei algum caminho para a vida, porque tem momentos, se a gente for honesto com a gente, que às vezes a vida parece sem sentido. Às vezes a gente vê sofrimento para todo lado, a gente não vê braço para conseguir aliviar todo esse sofrimento, a gente vê um mundo de gente egoísta e ignorante, a gente se pega no nosso próprio egoísmo e ignorância, como se a gente não conseguisse lutar contra aquilo. Então, de novo, parece tudo muito vazio, muito raso. E aí, de repente, num belo dia, onde a gente tem uma inspiração divina de encontrar um caminho na vida, encontrar uma resposta no coração, um lugar para realmente dedicar nossa energia, parece que daí a gente virou alvo de toda a hipocrisia humana que nunca se importou com a gente, mas agora, porque a gente tem um propósito, porque a gente serve uma missão, porque algo falou ao nosso coração, as pessoas se veem no direito de falar a respeito. E mais, não apenas falar a respeito, mas muitas vezes a gente sente algo como que espiritualmente, ou emocionalmente, quem não quiser ir para espiritualmente. Mas é como se ficasse pesado de repente. A gente encontra as pessoas e conta, de repente super feliz, olha, tá acontecendo isso comigo, que incrível. Aí você fala, nossa, mas ou seja, isso também eu sempre meço, porque às vezes a gente pensa num desafeto como alguém que deliberadamente, dardos energéticos, exato, Leila. Alguém que deliberadamente nos ataque porque não quer que a gente faça o que a gente está fazendo, mas eu também vou colocar um desafeto aqui de uma outra forma, ou seja, um desafeto pode ser alguém enrustido em um falso amigo. E qual é um falso amigo, por exemplo? Alguém que não consegue se alegrar a nossa alegria. Vocês concordam comigo? Quando um amigo não consegue suportar a nossa alegria, vocês concordam, quando a gente vai falar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos propósitos, a gente geralmente vai se abrir com alguém, no mínimo, conhecido. A gente geralmente não chega na fila do pão, a não ser que a gente esteja muito entusiasmado, mas geralmente é com alguém um pouco mais próximo. E é por isso que dói tanto também, porque a gente fala, nossa, mas eu esperava que essa pessoa reagisse de uma outra forma. E mesmo que ela não tenha reagido de forma explícita com a gente, ou seja, que a gente tivesse realmente notado aquela reação na fala dela,
Depois de encontrar com essa pessoa, a gente se sente minguado, a gente sente que além de minguar, a gente foi drenado. Já aconteceu com vocês? E aí a gente fica sabe, é quase que um conflito interno. Você fala, mas aquela pessoa é minha amiga. Aquela pessoa é minha amiga, ou aquela pessoa é minha mãe, ou aquela pessoa é meu filho, ou aquela pessoa é minha companheira, meu companheiro, meu marido, é meu marido. E o que está acontecendo? Então, eu quero aqui que a gente coloque esse olhar, ou seja, do ataque espiritual, para a gente, primeiro de tudo, aprender a rezar quem ataca a gente. Aprender a ter um lugar sadio no nosso coração, de se colocar no lugar do outro, ainda que não seja o jeito que a gente pensa, e falar, por toda a caminhada de vida desse sujeito, faz sentido que ele age dessa forma comigo. Essa é uma das partes, e é uma das partes mais difíceis. Porque a gente tende, nesses momentos, a retrucar, a se colocar da mesma maneira. E aí que energeticamente a gente fica a mesma coisa, vocês concordam? Porque se a gente é atacado e daí a gente vai e começa a atacar, e daí não tem mais propósito, não tem mais nada. Vira um ataque e defesa, como se a gente tivesse que se provar. E de verdade, gente, quando a gente recebe uma missão, um propósito, quando alguma coisa fala no nosso coração, vocês concordam que não tem nada para a gente provar para ninguém? A gente simplesmente precisa continuar caminhando? A gente não tem que dar explicação, a gente pode dar explicação, a gente pode conversar, a gente pode um monte de coisa, mas verdadeiramente aquilo já tocou a gente, mesmo que ninguém entenda. Para você aquilo não vai deixar de ter razão, para você aquilo não vai deixar de ter uma explicação sublime e sutil, aquilo não vai deixar de fazer sentido para você só porque ninguém entende. Você já foi tocada, você já foi tocado naquilo. Agora, pelo respeito das relações que a gente tem, muitas vezes a gente precisa ter algum vocabulário para conversar com as pessoas. E esse vocabulário a gente precisa se restringir a algo que seja saudável e não algo que vá gerar mais problemas futuros. Mais problemas futuros do que de eventualmente a gente cessa relações. E a verdade de tudo é que relações, quando a gente consegue se elaborar, elas são núcleos de desenvolvimento do ser humano. A gente já falou isso de várias formas diferentes. Então, a gente se negar a relação simplesmente porque a gente está sendo criticado também mostra uma certa imaturidade nossa. Um lugar difícil da gente encarar, porque, obviamente, a gente pode colocar aqui e falar: Patrícia, eu já estou sendo atacada pelo amor da deusa, e eu ainda tenho que mostrar minha maturidade espiritual e emocional para o outro. É assim que funciona, gente. Porque se isso não acontecer e a gente entrar nesse contra-ataque de força, de medir força, de ter que provar, de ter que falar, o propósito foi embora. Porque é verdade. Vocês já viram casas espirituais caindo? Eu já vi. E casas espirituais caem porque nós, seres humanos, não somos mais dignos daquela energia espiritual. Simplesmente por isso. Feliz você estar aqui, Janete. Simplesmente por isso. Porque a gente não tem mais essa força, sabe? De colocar, e como a Fernanda está colocando, é um ciclo sem fim. Até o momento que a gente fala, eu não quero participar disso, desse contra-ataque, eu não tenho nada para provar para você, absolutamente nada, e consegue manter essa relação, ainda assim, com a certa distância que de repente essa relação vai exigir da gente para não se tornar tóxica, entendem? Agora, quando isso consegue ser mantido, algo pode ser ensinado através de nós e algo vai ser ensinado também através do outro. Então, tudo é muito bonito quando a gente olha dessa perspectiva. Agora, quando tudo fica muito pessoal do que o outro falou para nós, do que como a gente reagiu, do que como foi, do que como... Então, vamos tentar olhar da perspectiva do outro, ver algumas pessoas abrindo câmera aqui, tá? A Lu, a Janete, e tem uma pessoa que está com o nome de iPhone, então não sei o teu nome, mas eu vejo você aí, tô feliz que você está aqui também com a câmera aberta, assim como tô feliz que ele está com a câmera fechada. É que ver o rostinho de vocês me guia também, que às vezes vocês fazem cara de ué, às vezes vocês falam cara de é isso, eu sinto isso também. Mais gente aparecendo por aqui, que bom, Fernanda, que bom, Fernanda, que você está aqui. Então, enfim, vamos tentar olhar pela perspectiva do outro, ou seja, do que acontece quando realmente Maria Elisa está aqui, ou Maria Elza, minha visão não é Elisa, eu acho, Elisa. Minha vista não é exatamente, a yoga não faz bem para a vista igual faz para as articulações. Raquel também aqui, que bom. Então, gente, vamos tentar olhar do outro, ou seja, por que a gente é atacado? Por que o outro, de repente, ataca a gente por alguma razão? E eu gostaria de colocar aqui práticas
que são muito exigentes com a gente. Porque geralmente quando a gente está atacado, a gente já se vê no direito de nem pensar no outro, não é assim? Já estou sendo atacado mesmo, agora ainda vou ter que praticar esse troço com o outro que está me atacando. Pois é, o começo do amor é isso. Agora, o começo, a continuação da raiva é justamente a gente contra-atacar. Agora, se a gente quer que o outro seja um professor para a gente, esse é um momento bom para a gente olhar. Então, por exemplo, um dos ataques energéticos que a gente tem e que a gente pode oferecer muito bem para o outro é inveja. Concorda? Quando a gente fala, às vezes, alguma coisa para um amigo, estou vivendo um grande amor, encontrei meu propósito de vida, mudei de emprego, larguei aquela vida. Porque a pessoa olha, feliz até a página 2, daqui a pouco ela murcha, como se fosse porque você e não eu. E daí você começa a ver a pessoa minguando, os ossos aparecendo, a vida vai murchando na pessoa, só falta aparecer inveja na testa dela. E isso é um baita de um trabalho espiritual que é feito. Agora, eu vou pedir para a gente praticar o seguinte. Quando eu tenho algo na minha mão que eu estou disposta a oferecer para os outros, vocês concordam que não existe por que invejar que aquilo está na minha mão? Pode-se invejar que eu, naquele momento, tenho, por alguma configuração cósmica, a capacidade de oferecer, de partilhar. Mas o simples fato de eu ter na mão e não falar que aquilo é só meu, já faz com que o outro breque ou se refreie na inveja dele. Vocês concordam com isso? Então, o que eu estou colocando aqui é, quando a gente sente que tem muito ataque de inveja para cima da gente, vamos olhar para a gente, e de novo, é um exercício duro. É um exercício duro porque a gente está aqui para tentar fazer as coisas em nome do amor, e não em nome da raiva, em nome do egoísmo. Então, como acho que a Fernanda colocou aqui, né, sobre parar o ciclo, ou seja, o ciclo não fecha nunca. Como que a gente trava o ciclo? Como que a gente consegue se colocar quando a gente recebe uma bênção, para qualquer que seja essa bênção? Pode ser um novo trabalho, um novo amor, uma mudança, uma cura, o que quer que seja. Como que é que a gente se coloca a respeito daquilo para que o outro que está perto de nós, em vez de invejar aquilo, se sinta contemplado também, ou seja, sinta que ele também tem uma chance. É óbvio que a gente não manda no coraçãozinho do outro, e a gente sabe que tem coraçõezinhos muito amargos caminhando no peito do ser humano. A gente sabe disso. O que eu estou colocando aqui é só para que a gente tente se esforçar na nossa alegria, para que essa alegria não seja um muro entre nós e o outro que é triste. O outro que é triste porque não vê beleza na vida, porque não vê cura acontecendo para ele, porque acha que todo ser humano deve acabar, que inclusive ele acha que a vida já acabou. Ele só está ali porque, enfim, vamos ver no que dá isso, porque afinal não tem como sair daqui. Então, como é a Leila colocando aqui, que não parece uma afronta ao outro, exatamente. Exatamente, a Fernanda colocou, me sentiu ridicularizada por não estar comendo carne, exato. Então, como que é que a gente, eu não tinha visto esse comentário da Fernanda antes, como que é que a gente faz algo para que o outro participe da bênção? Isso eu quero deixar aqui, e outra vez, é uma reflexão dura, porque é como se a gente se responsabilizasse, em vez de ser vítima da inveja do outro, vocês concordam? Porque quando a gente é atacado pelo outro, a gente é vítima dele, não é assim? Agora, e se dentro disso a gente fala, só para autolar, eu pago a minha parte? Automaticamente, energeticamente, é como se o outro tivesse a incumbência de pagar a dele. E isso já dissolve muita coisa energética. Porque quando a gente se coloca nesse lugar de ser invejado, é como se existisse, além do muro, uma hierarquia entre seres. Vocês percebem isso? Vocês notam isso também? Agora, quando a gente está nesse mesmo lugar de falar, olha, a bênção veio para mim, você é o próximo da fila, e isso está acontecendo, você também tem isso, ou o que quer que seja, as distâncias que poderiam ter sido criadas entre nós desaparecem. Essa questão que a Fernanda trouxe também, dessa ridicularização por causa das nossas escolhas, por exemplo, o veganismo, o vegetarianismo, os caminhos que a gente escolhe, a própria espiritualidade, a yoga, o que quer que seja, a meditação. Eu concluo que a gente sair do caminho da massa sempre vai gerar ridicularização. E isso eu também vejo que é um baita de um treinamento para nós, porque entra em contato com um aspecto que já é muito ferido nosso, que é a rejeição.
ou melhor, a aceitação, que é muito ferida por causa da rejeição. Vocês concordam que em dado momento na nossa vida a gente foi rejeitado? Inclusive como criança, a gente crescendo, descobrindo que a mãe tinha outro, que tinha amigo, que tinha pai, que tinha tudo isso. A gente saiu do ventre dela. No começo a gente nem sabia que era diferente do corpo dela. Então, essa rejeição precisa ter sido já elaborada na gente para que a gente chegue nesse outro momento da ridicularização e falar, eu aceito que você me rejeite. Eu aceito que você me... E a partir da hora que aquilo não aperta botão em nós, isso faz com que o outro tenha que ter alguma reação. Até que, outra vez, a gente é usado, assim como o outro está sendo usado para aprendizado. A gente pode tentar bloquear um ataque espiritual do próprio espiritual, mas a gente também consegue, ou seja, com essas armas todas que existem, de forças idênticas, ou seja, de raiva para raiva, de inveja para inveja, de inconsciência para inconsciência, de ignorância para ignorância. Ou a gente pode colocar armas dentro disso que cessam a guerra. E o convite que eu estou colocando aqui para nós é para que a gente, mesmo quando injustiçado, a gente opte por cessar a guerra, ainda que essa guerra seja espiritual. Ou seja, o ataque do outro vai ser contra ele mesmo. Porque a gente não necessariamente vai até lá para discutir um ataque que o sujeito está fazendo por causa do que existe dentro dele de incongruência. E eu noto que a gente, por se envolver demais com o nosso ego e tornar tudo muito pessoal, a gente muitas vezes sente que precisa ir até lá esclarecer as coisas. Precisa ir até lá fazer com que o outro veja como nós enxergamos. E às vezes, gente, isso não será possível em uma encarnação. Assim como não será possível para nós enxergar do jeito que o outro enxerga. E esse é um lugar bonito da convivência, porque a convivência exige essa elaboração. Ou o planeta todo pensa do mesmo jeito. Ou a gente pode falar assim, não, eu queria muito namorar alguém que praticasse yoga, porque você pratica yoga, dando um exemplo, ou seja, que faz parte do meu repertório. Queria casar com alguém que fosse vegano, queria casar. No fundo, a gente está falando de uma sociedade narcisista que eu quero encontrar um que seja exatamente como eu. E a hora que eu encontro alguém que é diferente de mim, que eu preciso conviver, então as lutas acontecem. E os ataques, difícil admitir, são mútuos. Então, a minha proposta aqui nessa reflexão é para a gente acomodar o ataque dentro de uma perspectiva pessoal, de autorresponsabilidade e de ver como a gente se coloca nesse mundo. E entender que certos ataques vão continuar existindo independente de qualquer coisa que se faça ou se fale, ou seja, não existe a necessidade da gente ir lá provar ou querer colocar para o outro, nada disso. Simplesmente o fato de você estar realizando a tua missão de vida, de você estar realizando os chamados do teu coração, podem colocar sobre o outro algum tipo de disposição para atacar você. E não existe nada que a gente possa fazer a respeito disso para travar no outro, mas existe o que a gente pode fazer para amenizar no outro. E é isso que eu estou interessada aqui. Como que a gente ameniza isso? Como que é que a gente não destrói relações? Como que é que a gente não constrói muros? Como que é que a gente desmonta uma sociedade narcisista? Ou seja, pessoas que só querem se relacionar com outras iguais a elas. Então, outra vez, eu quero me relacionar com quem seja vegano, eu quero me relacionar com quem pratique yoga, eu quero me relacionar com quem... E aí vai. Só que o que acontece? Quando eu me relaciono com as pessoas que praticam yoga, eu noto que elas não são como eu. Elas podem ser na superfície, mas quando a gente vai estreitando, eu noto que... E quando eu falo dos veganos, eu também falo da mesma coisa. E qualquer outra etiqueta que a gente queira colocar sobre algum outro rótulo, à medida que a gente convive, a gente vai vendo que a gente é diferente. E à medida que a gente convive, a gente vai vendo que se a gente aprofunda a relação, é porque existiu alguma forma de tolerância entre nós onde a gente pensa diferente. Aonde aquilo onde a gente pensa diferente não vira uma ferida em função de algo que a gente não tratou no passado. Então, os ataques estão aí. Agora, como a gente reage para os ataques é o que eu gostaria de colocar aqui. Porque eu vejo pessoas e vejo que é uma tentação para cada um de nós, e me incluo nisso, a parar de caminhar o caminho para parar aqui e discutir o ataque.
E se as pessoas não entendem que você está vivendo um novo emprego, que você deixou o antigo, que você está mudando de cidade, que você encontrou um novo amor, que você decidiu ser mãe, ou que você decidiu que nunca vai ser mãe, ou que se as pessoas não entendem de verdade, só faça de um jeito que, se elas conseguirem se conectar com a tua energia, elas notem que isso, essa bênção que está acontecendo para você, também vale para elas. E de resto, siga com firmeza o teu caminho. Patrícia, eu adoraria, mas essa pessoa é minha mãe. A minha mãe me inveja. A minha mãe, a tua mãe pode ter uma relação absolutamente desregulada com você. E a psicologia explica isso de várias formas diferentes. E a irritação dela pode ser por razões outras além de você. Coisas do passado dela que você nem sonha. Ou como ela tinha a vida dela secreta, calada, silenciosa, sem nunca ter falado nada para ninguém, e que agora tua simples vida fala para ela que ela poderia ter feito de um outro jeito e que ela não fez porque ela não quis. E entrar em contato com isso é algo tão irritante que é muito mais fácil para ela falar para você que você deve abdicar dessa vida. Porque, afinal de contas, se você não abdicar, você é a prova viva que ela não fez e poderia ter feito. E isso é absolutamente irritante. Agora, esse é um lugar para a gente odiar essa pessoa quando a gente fala dessa forma? Ou esse é um lugar que no nosso coração provoca um imenso acolhimento quando a gente pensa dessa forma? Não muda tudo? Em vez de ser irritada com a pessoa, a gente fala assim: nossa, mãe, eu não sabia que você sofria tanto. Eu nunca imaginei que você queria tanto ter as chances que hoje eu tenho e que hoje eu luto. Então, essas pessoas, outra vez, elas podem estar muito próximas de nós. E o fato delas estarem próximas de nós não significa que a gente deve romper a ligação com elas e essa relação. Até porque, muitas vezes, como exemplo que eu dei, esses ataques vêm dos nossos pais. Agora, gente, de verdade, como que é que a gente vai quebrar uma relação com uma mãe, com um pai? A gente é 50% em estatística científica do que está no nosso corpo. Como que vai quebrar isso? Aí sabe o que acontece? A gente eventualmente tem um câncer. Porque a gente não ama uma parte nossa. A gente cria uma doença dentro da gente para odiar a parte que corresponde ao que veio antes. A gente cria isso porque essa mãe está dentro do nosso corpo. Ela não é simplesmente um ser do lado de fora, um espírito nesse papel na tua vida. Ela está dentro do teu corpo. E aí o teu aparelho feminino, e aí, ou seja, a tua menstruação já não vale nada para você. E tudo que... Vocês entendem isso? Porque é a forma da gente negar. Agora, outra vez, quando a gente olha e vê, eu entendo, eu me coloco no lugar, e outra vez isso é difícil porque a gente já está sendo atacado, e quando a gente quer estar sendo atacado, a gente quer acolhimento, e não ainda ter que fazer o trabalho do outro, não é assim? Só que, pois é, a vida é desse jeito, esse mundo é assim, não é sempre que a gente limpa a gente que sujou. Acho que todo mundo já aprendeu essa lição, não aprendeu? Não é só o que você suja que você vai limpar nessa vida. Se você decididamente escolheu pelo caminho espiritual, você vai limpar muita coisa que você não bagunçou, que você não sujou, e é isso, é o serviço, é isso. Então, usa isso também na tua vida como uma forma de serviço. Porque no fundo, as pessoas estão gritando de dor. Dor física, dor espiritual, dor emocional. E às vezes o grito que vem das pessoas diz: eu te invejo. Eu queria a tua vida. Eu queria o que você tem. Eu queria viver esse novo emprego. Eu queria ter coragem de deixar esse emprego. Eu queria me entregar para um novo amor. Eu queria não ser mãe. Eu queria... E tantas outras coisas. Então, eu peço para a gente, na disposição máxima do serviço, do caminho espiritual, se colocar de uma maneira que essas pessoas entendam que essas bênçãos estão para a vida delas também. E que, independente de quem pensa que isso já se perdeu na vida, porque tantas vezes a gente é iludido pela matéria, a gente diz, isso faz tanto sentido agora, mas agora o meu tempo já passou, porque agora eu já tenho tal idade, porque agora o teu corpo físico tem essa idade. Agora, o que a gente veio para aprender, na hora que a gente aprende, é o espírito que aprende. E aquele aprendizado foi feito. Então, não existe esse tempo de falar, agora já foi. Você está vivo, você está viva, a gente está vivo, está viva. Tem tempo.
Está em tempo de aprender tudo isso e de liberar os outros e se de liberar também. Agora, se a gente não vigiar o nosso coração, o que a gente vai acabar vivendo é simplesmente uma queixa e uma reclamação de como os outros fizeram mal para nós. Não é assim que muitas vezes a gente se encontra para falar do que alguém está fazendo, de como está sendo desagradável, do que o outro. E a gente poderia estar usando todo esse tempo para falar de como a gente está vivendo a nossa missão de vida, de como a gente está superando os nossos obstáculos, de como a gente está fazendo o que quer que seja que tenha a ver com o que a gente recebeu no nosso coração. Então, no fim do dia, não é o outro, é a gente. E essa é a reação que eu quero deixar aqui a ênfase para nós. Os ataques estão aí no mundo. Às vezes, o que a gente representa ataca as pessoas. Eu vejo o que o Vale da Rainha representa, ataca a agropecuária. Não precisa eu falar qualquer coisa. O que o Vale da Rainha faz, o serviço ataca a agropecuária. O que a gente faz na vida, muitas vezes, ataca o outro simplesmente por serem ideologias diferentes. Agora, a gente pode parar para ficar tentando rezar a missa do veganismo para a agropecuária, ou a gente pode simplesmente continuar. A gente pode simplesmente aqui olhar quem está atacando a gente e dizer, bom, eu continuo e eu te acolho. Se você quiser ir comigo, venha. E a distância pode sim existir, porque, de novo, a gente não quer relação tóxica. A gente não quer isso. Mas o que eu estou colocando aqui simplesmente é a gente precisa aprender a conviver. E a gente precisa aprender a ser usado para o outro aprender. E a gente precisa ter a humildade para usar do que o outro faz com a gente como um ensinamento que um mestre também oferece para nós. Então, hoje, é isso que eu gostaria que a gente tivesse no nosso coração, para que a gente não criasse inimizades no nosso próprio coração, com pessoas que a gente conhece ou não conhece, com seres que a gente conhece ou não conhece. Porque cada vez que a gente faz isso, é como se a gente falasse, sim, eu aceito o teu ataque. Porque, na verdade de tudo, é a gente que está abrindo a porta. Não é alguém que está entrando furtivo, é a gente que está abrindo a porta. É a gente que está abrindo a porta quando a gente não compreende, é a gente que está abrindo a porta quando a gente odeia, é a gente que está abrindo a porta quando a gente sente raiva, é a gente que abre a porta quando a gente quer que aquela pessoa se exploda ou quando a gente deseja que aquela pessoa, que aconteça algo ruim para ela. É a gente que está abrindo a porta. Não tem mais nada a ver com ela. E esse é o domínio que a gente pode ter sobre o ataque, a nossa reação. Então, que a nossa reação seja, e aqui o exercício espiritual, que a gente aprenda a rezar por essas pessoas. E ainda que no começo isso possa parecer algo que não seja natural, porque toda a nossa cultura, inclusive, fala diferente, se a gente se esforçar, esse coração vai aprender a ser o que o budista fala, destemido. Ele vai sentir uma compaixão destemida. Ele vai ser valente. Ele vai ser corajoso. Por que é coragem rezar por quem está, de alguma forma, atacando a gente? Porque, de uma certa maneira, a gente está fortalecendo esse ser. Agora, de verdade, o que a gente está fortalecendo também é o nosso coração. Porque a partir da hora que a gente está com o coração tranquilo e calmo, esse ser não atinge a gente. Agora, essa arma poderosa do outro atinge quando o nosso coração ressoa nesse lugar da vingança, do ódio, da vítima. Lembra das palavras da Jitsuma? Em um estudo a gente falou que ela, lendo Shantideva e explicando o texto do Shantideva do Manual do Bodhisattva, ela falava que quando ela era ofendida, ela imediatamente ela se alegrava, agradecia, falava, paguei uma conta kármica, paguei, tá pago. E daí a segunda reação dela, ela falava, agora eu vou rezar por você, porque eu sei que vai arder para você. Então eu já vou começar, enfim, são outras formas de ver a vida. E a gente precisa se inspirar por essas pessoas que estão adiantadas ou realizadas no caminho para inspirar a gente. Se a gente se inspirar no mundano, a gente vai querer só o mal, a vingança, a ignorância. A gente vai se perder. E vai se perder por quê? Porque o mundo perdeu a gente? Não, porque o nosso coração ficou capturado por essas energias todas. Então eu deixo aqui para que essa vitória aconteça sobre nós mesmos. É muito comum quando a gente estuda esses mitos de guerra, que na verdade a guerra seja dentro do próprio ser humano. E hoje é aniversário de um ser que se venceu e que inspirou muito a vitória nossa, que é Rama, um dos avatares de Vishnu. Hoje é comemorado
o aniversário de Rama. Dentro da plataforma, vocês têm acesso ao estudo do Ramayana, que foi há algum tempo. A gente vai repetir esse estudo da mesma forma que a gente está fazendo o Mahabharata agora. E eu realmente recomendo que a gente possa se unir nesse estudo de si mesmo, quando a gente coloca um objeto externo como Rama, o Ramayana, como Mahabharata, a Bhagavad Gita, mas verdadeiramente para que a gente saiba que a guerra e o ataque e o jeito que a gente vence essa guerra e o jeito que a gente previne a guerra é dentro da gente. Eu tenho certeza que se os seres humanos tivessem se trabalhado, a gente não estaria hoje em guerra na Ucrânia, na faixa de Gaza, em Israel, com os povos originários, no Equador, e tantas outras coisas que estão acontecendo porque, basicamente, estão no mundo porque a guerra interior perdemos. E quando a guerra interior se perde, é preciso projetar essa guerra fora, para que então os valores perdidos possam estar escancarados na nossa cara, para que a gente possa se refazer, se ver, se... Tudo isso precisa acontecer. Então, outra vez, a guerra verdadeira que a gente quer ganhar é dentro. E existiram seres que ganharam essas guerras, como Rama e tantos outros que a gente tem na nossa história. Hoje cito Rama especialmente por ser esse aniversário que a gente comemora dentro do hinduísmo. E deixo aqui o meu desejo mais que sincero que a gente se vença. E se vencer é também não odiar o outro quando o outro ataca a gente. É não desejar o outro o que o outro passou. É quando a gente planta a bebezinha, não desejar que quem foi negligente com ela tenha que passar por aquilo para entender o que ela passou. E tantas outras coisas que às vezes a gente vê e escuta pessoas falando, tem que passar igual para. Será, gente? Será que precisa? Olha quanta coisa você, eu, nós aprendemos, mesmo sem ter vivido diretamente. Como que é que a gente acha que os outros não vão viver assim também? Será que a gente precisa desejar isso, que o outro aprenda só dessa forma? Será que a gente não pode desejar que o outro simplesmente aprenda? E que se ele aprender o mais rápido possível no amor, ele vai fazer menos dano em volta dele? Inclusive com seres que a gente tem maior afeição. Então, vamos consultar de novo o nosso coração, porque isso está no nosso poder. Agora, o ataque espiritual, não. Vamos prestar atenção como a gente se posiciona para esse mundo, para entender por que as pessoas, ou seja, quando a gente fala um ou outro, de repente teve uma reação com a gente, de inveja, por exemplo, como exemplo que eu dei, é algo que tudo bem, um ou outro a gente não controla o coração do ser humano de novo. Agora, quando é um fato na nossa vida, que a gente é invejado por onde a gente vai, olha para você. Olha com valentia para você e se pergunta como eu tenho colocado. O que é unânime, o que é maioria, o que sempre se manifesta, está pedindo para a gente mais compreensão. Agora, outra vez, o que acontece ocasionalmente é igual dor em prática de yoga. Eu sempre falo brincando isso. Dor aqui, dor ali na prática, tá tudo bem. Dor que você sente todo dia, vai ver, pelo amor da deusa, porque acabou, tem alguma coisa para você aí. Então é igual, você já tá aí, você já tá todo mundo, um ou outro sente uma inveja, fala, tá tudo certo, vida que segue. Agora, toda vez que acontece alguma coisa com você, as pessoas morrem de inveja de você, se olha com humildade. Se olha com humildade, porque outra vez, o mundo a gente não controla, mas a gente precisa desenvolver algum domínio sobre nós. E quando esse domínio, menor que seja, é conquistado, a vida é mais bonita. Mesmo nessa austeridade que a vida se manifesta nesse mundo nos dias de hoje. E aí a gente tem um pouco de paz, nesse mesmo mundo que não oferece paz nenhuma para ninguém. E tendo esse um pouco de paz, a gente é capaz de oferecer um pouco dessa paz para o outro também. Tá doendo demais essa guerra, exatamente. E doer a guerra, Miriam, é algo que a gente também tem que abraçar o nosso coração, porque tem gente que está tomando parte na guerra. E esse desafio que a Ana está colocando, esse sentir, né? Ou seja, quando a gente começa a sentir, a gente não vai sentir simplesmente o amor incondicional dos anjos, dos mestres animais, não é isso. A gente vai sentir tudo. E a vibração do planeta tá absolutamente assustadora. Se a gente for pensar em todos os seres que estão sofrendo agora, seres, pensa no reino mineral, a exploração que existe hoje do reino mineral. Pensa nas florestas,
Pensa nos mestres animais, bilhões aos gritos que ninguém escuta. Pensa nos seres humanos, pensa no... Aí se de repente alguém fala para você, fala assim, abra o seu coração e sinta. Então, não é igual mediunidade, você não quer desenvolver mediunidade, que bonito, quer desenvolver mediunidade, daí acha que vai estar lá só o anjo, mesmo, daí desenvolve mediunidade, quando é para baixo também vê, gente. E precisa ter firmeza para segurar a onda. Então, ou seja, esse desafio, como a Ana comentou, ou seja, da gente, o sentir vale para todo lado. Ele é uma antena e ele vai captar. Agora, de novo, depende de você como que você vai se refazer. Eu, Miriam, pessoalmente, frente a toda dor, eu refaço os meus votos. Então, esse é um jeito que eu consigo neutralizar tudo isso. É refazer os meus votos, para olhar e falar assim, eu não quero participar desse mundo, eu quero fazer as coisas diferentes, eu quero... Agora, a partir da hora que eu me vejo tentada a cair, eu sei que eu sou alguém que precisa de resgate amanhã. E isso também dói no meu coração, porque daí eu sei que se eu precisar de resgate, e hoje eu não preciso, as equipes socorristas vão ter que cuidar de mim em vez de cuidar dos que eu quero que elas cuidem. E isso sempre me centra de novo. Isso sempre me coloca num lugar aonde, tá bom, eu vou suportar isso. E outra vez, sentir, gente, hoje é um ato de coragem de fato, porque é para cima e é para baixo que se sente. Bom, mediunidade, outra vez, quero ser médium, que bonito. Você vai ver tudo, você vai entrar num lugar que está baixo, você vai sentir a mediunidade dos espíritos baixos, você vai sentir tudo. Agora, como que vai segurar isso? Com esse mesmo lugar que a gente tem falado até aqui. Vai segurar do lado de dentro. Então, se fortalece do lado de dentro, você, eu, ou seja, a gente precisa buscar esse fortalecimento para que a gente não seja, na vida, seletivo, ou seja, só quer o que aguenta, né? A gente precisa dar conta do que é maior que a gente, né? A gente precisa dar conta de realmente, ou seja, do que existe, e não simplesmente do que cabe no nosso coração. Nosso coração precisa conseguir alcançar o tamanho do universo para acolher cada uma das maldades, cada uma da inconsciência, cada uma do sofrimento, dos gritos de dor. E é muito, eu gosto muito, Miriam, de ler romance espírita. Atualmente eu não tenho tido muito tempo, mas enfim, é uma coisa que eu gosto. Espero voltar, espero voltar em algum tempo breve a fazer. Mas nos romances espíritas, nos desdobramentos, sempre tem um momento de que no desdobramento tem alguma coisa muito difícil para ser feita, e parece que o ser encarnado que está servindo de veículo para esse povo superior descer e trabalhar onde eles não alcançam, porque é tão denso, precisa de um corpo humano para ir, que existe quase que uma loucura, que a gente não suporta tanto sofrimento do umbral, por exemplo, para ir resgatar a alma, para ver o que está acontecendo, para ajudar, para colocar tudo. E sempre a instrução é para firmar esse lugar no divino, para firmar na luz, para firmar. Então, eu sempre tenho isso para mim, sabe? Que, ou seja, a solução que eles dão não é então acorda, porque a gente vai procurar outro. Eles não falam, é tipo, não, é te firma e vamos. Então, tem uma passagem também, Miriam, do Santo Daime, que é do padrinho Sebastião, pode ser talvez que eu esteja trocando os padrinhos, mas eles também não vão se importar. Mas quem quiser me corrigir, por favor. E, basicamente, esse padrinho diz que quando a força chega, ou seja, quando a aprovação chega, ele fala, segura teu ponto em pé. E se não dá, a Ana está aqui, de repente ela vai me corrigir se é o padrinho certo mesmo. Se não dá, senta. E se não dá, sentado, vai deitado mesmo. Mas recebe o tempo aí, te firma, aprende e vai, sabe? E é isso. Então, a força está aí testando cada um de nós. Testando na inveja, testando... A Ana confirma, Padre Sebastião mesmo. Testando na inveja, testando no ciúmes, testando na ambição, no egoísmo. E aí a gente que está tentando minimamente, porque olha a quantidade de trabalho que tem dentro da gente para a gente fazer. A gente que está minimamente tentando viver uma vida de amor, de paz, a gente de repente se vê enfraquecido por parecer a minoria, não é assim? Parece que a gente está errado, porque parece que todo mundo em volta da gente está dando nota para a gente fazer diferente. E aí, outra vez, firma na luz. Ou seja, se você tem uma prática de meditação, medite mais vezes. Se você tem a prática de rezar, reze mais vezes. Se você não está conseguindo sozinha ou sozinho, e sempre coloco isso aqui, peça ajuda. Eu mesmo, nesse momento todo, eu fui procurar uma amiga minha e falei, olha, lembra que você me ofereceu terapia? Então, quando é que a gente pode marcar?
Porque, ou seja, tem um momento que fica muito forte. Então, tá, dá para correr de um, dá para correr do outro. Hoje mesmo tive uma prática de yoga, eu comentei com o Vitor. Eu falei, se eu não tivesse com o meu professor pelo Zoom, eu não teria chegado ao final, porque eu estava igual um tronco, não dobrava nem para frente, nem para trás, não virava nada. Ou seja, o impacto energético que existe no mundo, agora a gente pode, obviamente, se deixar treinar, ou então buscar essa ferramenta interior, esse recurso interior. Acabou, esgotou. Procura então na sanga. Por isso que a sanga é tão poderosa, procura no grupo. Mas não se deixa contaminar, não se deixa ir para além do amor. Não, eu queria muito sentir, mas eu senti, foi terrível. Então agora eu deixo de sentir. Que é isso que a gente fez enquanto humanidade. Sentiu tanto, sentiu, era um amor incondicional, todo mundo sentia, que bonito. Daí acabou desvirtuando a sociedade. Todo mundo começa a sentir a dor do irmão, a dor do crime, a dor ninguém mais quer mais sentir. Agora é só inteligência, sabedoria nenhuma, mas é só inteligência. Tá aí o mundo de ponta cabeça. Não é assim? Agora a gente precisa recuperar tudo isso, voltar para o nosso coração. Isso é um trabalho lascado. Igual a mediunidade, a gente quer trabalhar para o espiritual. Aí pronto, tá sozinho em casa rezando, bate a porta lá da cozinha, não tem ninguém em casa, só tem você, acabou mediunando, não quero mais saber disso, para tudo isso, acabou, era brincadeira. Ou seja, é isso, gente, a gente tem que aguentar o trânsito das coisas. E aí buscar, e não estou falando isso, ou seja, a Miriam trouxe algo, mas estou falando para cada um de nós, a gente tem que segurar, porque é óbvio que o sujeito que está na sarjeta e que ele seja resgatado em nome da deusa, ele não vai ter o ataque que você está tendo, porque você está tentando construir algo com a tua vida para benefício dos outros. Isso está claro? Não vai ter. Ou seja, se você está sendo atacado de qualquer forma, é como se fosse um elogio do universo, falando: o que você está fazendo é importante. Então, te firma nessa força de saber que você está sendo tentado a desistir do caminho, porque o teu trabalho é importante, porque o teu serviço é importante. E também não cria nenhum tipo de sensação egóica por isso, mas simplesmente no auge da humildade do serviço, realiza, quando está sendo atacado, Ana, realiza que esse ataque simboliza algo para alguma força que quer que você pare. E esse também é um outro ponto que a gente não abordou. Muitas vezes a gente tem uma pessoa que manifesta algo muito difícil na nossa vida. E a gente fala, mas meu Deus, eu nem conheço essa pessoa. Como que essa pessoa pode, de uma maneira tão íntima, falar tanto de mim ou me desejar tanto mal hoje? Pensa nas forças que vão procurando também os mais enfraquecidos em volta, os mais dispostos ou disponíveis a certas emoções, para canalizar naquelas pessoas e naqueles seres. Justamente o ataque que você precisa para se elaborar, não o ataque que você precisa, a gente entende? Ou seja, esse ataque de olhar e falar, tá bom, entendi, essa pessoa canaliza tudo isso. Porque não necessariamente a gente vai receber a inveja de quem sentiu a inveja da gente. Os exemplos que eu dei são claros, muitas vezes a gente tem amigos perto da gente que não conseguem se alegrar a nossa alegria. Às vezes, ou um pai, uma mãe, de novo, às vezes o que essa pessoa vibrou vira um ataque espiritual que precisa de alguém que está disposto a odiar, alguém que está disposto a sentir raiva, alguém que está. Daí a gente começa a ser instrumento disso também. Então, aí outra vez, tenham firmeza, que a gente possa ter essa firmeza para segurar o ponto. Como eles dizem, segura o teu ponto. Qual é o teu ponto? Teu ponto é da luz? Segura o teu ponto da luz. Ah, vai ser atacado, vai dar a impressão que vai tremer. Segura, respira, lembra. E se não der conta com o recurso interior, usa o recurso da sanga. Pede ajuda. Mas em nome da deusa, não desista. O que você está fazendo com a tua vida é importante para outros seres. Cada vez que você realizar isso, ou seja através do que você ensina, do que você vive, do teu trabalho, o que quer que seja, os ataques vão estar abertos para criar uma resistência para você desistir disso. Não desista em nome da deusa, porque a tua vida beneficia outros seres e tudo que beneficia outros seres precisa ser lutado dentro de nós para que prevaleça. Então, quando o outro tenta atacar, quando o outro tenta tirar do caminho, uma gratidão para ele, porque ele está te fortalecendo de alguma forma. Está mostrando para você se você dá conta dessa história sozinho ou se você precisa procurar algum tipo de apoio. E de qualquer forma que seja, porque você dá conta sozinho, porque você está procurando um apoio, porque Deus e a deusa vão tomar conta de você. Segue no caminho. Graças a gente por esses momentos de reflexão. Vou pedir para a gente
Bruna chegando aqui atrasada, mas aqui, que bom, Bruna, que você chegou. Feliz. E na quinta-feira, quero agradecer de novo a Márcia, que está agora às quintas-feiras na meditação. Graças, Márcia. E outra vez na semana do dia 12, que é um marco histórico de sobrevivência das mestras búfalas. E também já tenho colocado o meu também. Enfim, naquela semana a gente vai conversar de novo para ver como que tudo isso vai continuar. Então, eu vou continuar pedindo a paciência de vocês até lá, falta pouco. Ai, que bom, tô vendo aqui mais gente chegando, tá com a câmera fechada, talvez não vi, ou abriu depois e não peguei aqui. Mas enfim, a partir do dia 12 a gente vai falar um pouquinho mais desses horários, até lá, e provavelmente depois eu e a Márcia a gente vai conversar, mas a Márcia vai entrar também com outros programas, outras propostas, e eu estou muito animada com tudo isso. E a gente tem também uma Mahabharata para retomar. Quero falar com vocês, não esqueçam o Mahabharata, porque quando a gente retomar, vai ter um tempo que a gente não escutou, então voltem cada tanto aleatoriamente, só para que os nomes não sumam, sabe? Não sejam tragados por essa areia movediça, que é essa memória desse tempo que vai basicamente consagrando tudo para pó. Tudo que é importante, esse Kali Yuga vai, que é importante para o espírito, vai colocando para pó. Então, assistam aleatoriamente, nem que não seja na história toda, mas para lembrar um nome, outro, um contexto, para quando a gente pegar, óbvio que a gente vai recapitular, mas para que isso ainda esteja fresco. E, de novo, eu agradeço pela paciência de vocês, vou continuar exigindo essa paciência até o dia 12, que é esse marco histórico de sobrevivência das mestras búfalas, mestres cavalos, e o meu também numa outra parte. Agradecer todo esse apoio que a gente sempre recebe enquanto Vale da Rainha e dizer para vocês que vocês são parte também desse Vale da Rainha. Cada vez que vocês apoiam, estão junto, rezam e sinto as vibrações de vocês no meu coração, inclusive através da amizade que a gente vai desenvolvendo nesses sorrisos, nessas trocas, nessas lágrimas também, em tudo isso que a gente vai vivendo, não necessariamente no mesmo lugar físico, mas no mesmo lugar campo, né? A gente vai vivendo tudo isso junto. Então, minha gratidão aqui e vou pedir para a gente firmar nossa coluna, fechar os nossos olhos e respirar, para que a gente possa rezar, para que a gente possa fazer uma oração, para que a gente, através da firmeza do nosso corpo, da lucidez da nossa mente e da tranquilidade do nosso coração, a gente possa deixar o foco do nosso entendimento para a criação de um campo que beneficie o entendimento de outros seres e que dessa forma beneficie esses outros seres. Respirar profundo e perceber que a respiração não precisa colapsar o corpo. A respiração é uma grande ferramenta do divino para que se aprenda da vida. Uma vida que vem e vai. E que você não pode tentar reter, nem na chegada e nem na saída. Ou essa vida se interrompe e deixa de existir. É impossível deter o fluxo da vida. Portanto, colabora com esse fluxo, a começar pela tua própria respiração. E inspira sem medo do que a vida te traz e expira sem apego ao que a vida em tempo levará de você. E inspirando e expirando nesse fluxo, realiza que o que fica é a vida em si. Zela, portanto, por essa vida que é ela própria. Respira, portanto, se realizando uma partícula dessa vida e permitindo que essa vida te encha, te nutra e flua também através de você. Criando esse campo aonde não mais você, mas a vida que se manifesta através de você tem força suficiente para acolher, abraçar, compreender e se tornar veículo para o benefício de outros seres. Dessa maneira,
com o campo invocado, com cada um, cada uma aqui firmado, firmada, os seres são invocados. Os seres primeiros que são invocados são da tua própria egrégora. Os seres que te são familiares no caminho. Os teus anjos, guardiões, os teus gurus, os teus mestres, mestras, os teus professores, os teus orixás, se assim você se dirige a eles, os seres que colaboram e contribuem para que você, exatamente como é, seja guiado e guiada na travessia terrena. Esses seres podem ter rosto ou podem ser absolutamente desconhecidos em forma por você, mas você é capaz de saber que estão por perto pelo que provocam em você. Portanto, através desse campo, se elabora o suficiente para perceber com discernimento aguçado quando esses seres se aproximam. Se eles são de outros planetas, talvez essa comunidade extraterrena venha com a sensação de frio e se comunique telepaticamente. Quem sabe, se são seus antepassados, também virão com a sensação de frio dos que mortos nesse mundo já estão. Porém, não se comunicarão telepaticamente. A comunicação se dará de uma maneira que você ouvirá pelos ouvidos espirituais e não apenas pela mente receptiva à telepatia. Aplica o teu discernimento para reconhecer esses seres. Podem ser elementais, espíritos da natureza. Importa apenas que você sinta que esse campo se forma, porque você é um fio condutor da egrégora que através de você opera. Essa egrégora pode ser de qualquer linhagem. Essa egrégora representa os seres do astral que guiam, que sussurram, que provocam você no caminho que a tua alma se comprometeu antes que você, que eu, nos esquecêssemos dos nossos acordos espirituais. Nesse campo, portanto, as egrégoras são invocadas. Nesse campo, através do terceiro olho, é possível ver cada um de nós sentado, com sua coluna ereta, como uma vela acesa, levando sua chama aos céus. E através dessa luz, na penumbra desse campo, chegam os seres. Chegam os seres nas formas que se manifestam ou nas sensações que se manifestam. Aqui nesse campo são invocadas as egrégoras socorristas, especialmente as que trabalham com seres desenganados, já presos e abduzidos por vícios. Aqui nesse campo são também aqui invocados os seres do astral, da corte celestial, que trabalham para resgatar o ser humano do pior de si. Todas as egrégoras que trabalham e servem para que o mestre animal, o espírito que encarna como mestre animal, seja honrado, seja protegido, tenha dignidade. Todas essas equipes são aqui invocadas. Os povos originários também aqui são invocados e podem ser ouvidos pelos ouvidos espirituais. Todos esses seres emitem seus sons, suas vibrações. Cada um deles chega manifestando a presença divina de uma maneira que vibra teu corpo e vibra teu coração e torna você um receptor, uma receptora e emissora também dessa mesma vibração.
E com esse campo formado na tua firmeza, e com esse campo formado com todos esses seres vindo do astral, aqui são invocados os seres que sofrem por inveja. Aqui são invocadas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que desejam a vida do outro. Que ao testemunhar a bênção na vida de alguém, em vez de se alegrarem, se perguntam por que não eu? Aqui são invocados os aspectos de cada um de nós que podem representar esses seres, esses espíritos encarnados ou desencarnados. Aqui são invocados esses seres para que o nosso coração possa permanecer na pureza necessária para ser veículo de amor incondicional. Para que esses seres possam conhecer, através dessa lição que ensinam para nós, esse próprio amor incondicional. E através do amor serem regenerados. Aqui nesse campo são invocados especialmente aqueles que no teu coração têm registro de terem ferido você. Os que fizeram você chorar, sofrer, os que te traíram e foram desleais. Aqui são invocados para que você possa libertá-los. Não é você que se vinga, é a vida que simplesmente reage na colheita que cada um faz, a sua própria semeadura. Aqui são invocados também aspectos de cada um de nós que podem ter sido desleais, desonestos, traidores a outros. Aqui são invocados esses aspectos, para que cada um nesse campo, no amparo espiritual desse momento, para que cada um possa se perdoar. E na força desse campo, na presença dessas egrégoras que trabalham para a evolução na crosta da Terra, na presença desses seres sofridos que fazem sofrer, na presença dos nossos aspectos que devem se elevar. As mães divinas são aqui invocadas. As mães divinas que colocam filhos espirituais no mundo, como Hanuman, como Rama, como outros guerreiros espirituais. Para que fique claro para nós que a guerra se evita fora quando se vence dentro. E, portanto, que essa egrégora fortaleça o guerreiro, a guerreira, que cada um dos seres invocados nesse campo é, para que possam lutar contra o pior de si e, sendo vitoriosos, incluindo cada um de nós, que haja paz, que haja perdão, que haja compreensão, que haja regeneração. E que a visão espiritual veja cada míssil e cada bomba nesse mundo e no plano sutil se transformarem em poeira de estrelas e serem soprados para distante do coração, através do amor que é capaz de sentir. E dessa maneira, nesse instante, quem nas guerras grita de dor, de medo, de desespero, possa se sentir de forma milagrosa, amparado e amparada, nesse mesmo lugar interior que aqui se trabalha, convidando ao domínio, mesmo frente à injustiça, e se revelando divino justamente frente à injustiça.
E aqui invocados, mestres animais em abatedouros, para que no momento do desencarne possam sentir a força desse campo encaminhando esses seres na travessia. E aqui, cada um dos seres que odeia, que convida a guerras, que sente raiva, que perde a paciência, que inveja, que contamina, cada um desses seres, para serem abraçados por mães divinas. Porque mesmo o criminoso tem sua mãe, e na presença da mãe, se busca a redenção. Que essas energias todas, aqui e através daqui, especialmente através do teu nobre coração, possam alcançar tantos outros seres que sequer sabemos, sequer conhecemos e que ainda assim são dignos do amor. Que esse campo vibre a incondicionalidade do amor. E que cada uma de nós se firme no aprendizado desse mesmo amor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aqui nesse campo, aqui nessa egrégora mesmo, os seres que não foram convocados, que todos os seres que servem à luz, que de alguma maneira inspiram a regeneração humana, o alívio do sofrimento na Terra, sempre sejam bem recebidos. E que esses seres que sustentam esse campo através de cada um de nós, que esses seres sejam também os educadores de outros seres que queiram penetrar nesse campo, sem ter nesse propósito da evolução e do amor a sua presença. Para que dessa forma o campo sempre esteja protegido e que aqui sempre se possa entrar, desde que a serviço do amor, a serviço da compaixão, a serviço da evolução e da regeneração. E que dessa forma cada um se firme nesse mesmo propósito, para que a despeito dos ataques espirituais e mesmo físicos, que nenhuma alma que se propôs ao serviço se desvie da senda. Namastê. Meu agradecimento por nesse dia de Rama, a gente está aqui, que vocês se sintam fortalecidos, fortalecidas, tranquilas e fortes. Porque a gente sabe que está sendo difícil essa vida, mas ainda assim está sendo muito bonito. Então não deixem de ver beleza, principalmente num mundo que está sendo tão difícil. Não deixem de mostrar a beleza ao redor de vocês, sem que as pessoas invejem a tua visão, e sim que elas possam ver através de você, para que não haja inveja, só uma profunda inspiração, para que essa beleza também se revele para elas. Beijos, graças e até amanhã. Saudades.